Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Estamos aqui de volta. Ontem nós fizemos o nosso estudo num outro horário, nosso devocional. Pastora Jo, bom dia. Shalom. Glória a Deus. E ontem nós não estivemos aqui pela manhã e fomos fazer o nosso devocional ontem à noite. Falamos sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna, ou a igreja Mirra, essa perfumadora. Uma igreja que passou por todas as perseguições, mas que não negou o nome do Senhor. Uma igreja modelo, um modelo de como nós devemos nos comportar e qual a nossa chamada. Eliana, bom dia. Shalom a todos vocês. Você que já chegou, se puder compartilhar, compartilha com mais um, duas ou três pessoas. Vamos chamar para estarmos juntos essa manhã. Hoje nós estaremos falando dessa terceira igreja, das 7 igrejas de Apocalipse. E nós estamos não nos propondo aqui, nesse devocional, a nos aprofundarmos nesse estudo, mas pensarmos algumas verdades, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, de forma que tenhamos como realmente nos tornar modelo. Amém? Bom dia a todos vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo. E essa palavra Pérgamo significa casamento, ela significa união, junção, e está ligada exatamente a um jugo desigual, onde Deus sempre ele tem alertado sobre essa união com níveis diferenciados. E o que isso pode resultar na vida da igreja. Lembrando que dentro dos grandes pecados, dos 4 grandes rebeliões do homem, nós vemos primeiro a rebelião da desobediência lá no jardim, depois nós temos a rebelião que o Senhor chama de jugo desigual, onde os filhos de Deus e as filhas dos homens vieram se prostituir. Temos a rebelião corporativa da geração de Noé, que redunda num pecado houve uma grande divisão. Então, essa rebelião ligada ao jugo desigual, Deus sempre está ali condenando e a gente precisa estar atento. Quando nós olhamos na história essas igrejas, olhando pelo fato histórico, Éfeso é a igreja que nasce em Jerusalém e ela caminha ali até o século II, e apesar dessa igreja ela ter recebido tudo, ela esfria no seu primeiro amor, na sua devoção, ela acaba entrando no nível de fracasso espiritual por abandonar o seu primeiro amor. Depois nós temos a igreja de Esmirna, que é a igreja que passa por toda a perseguição. Então, historicamente, a gente olhando essas 7 igrejas, nós vemos mais ou menos ali até próximo do século IV, quando Constantino se converte ao cristianismo. A igreja de Esmirna era aquela igreja que vinha sendo martirizada, uma igreja que vinha sendo perseguida, mas permaneceu, não se amoldou, não se acovardou, permaneceu. E a igreja de Pérgamo, que é a igreja
que se tornou romanizada, ou seja, se casou com o Estado, e todas as confusões que entraram, desde que Constantino se tornou o sumo sacerdote da igreja, por causa do direito que o imperador romano tinha sobre quando o cristianismo se torna a religião oficial. E foi uma confusão, porque de uma hora para outra a igreja ela passa por um crescimento muito grande sem arrependimento. Ela passa por um crescimento estrondoso, mas sem o novo nascimento, sem o processo normal, ou seja, a igreja, por decreto, da noite para o dia, se torna a religião oficial do Império Romano, e simplesmente foram dando nomes cristãos a práticas pagãs. Então a gente tem visto muito isso nos últimos anos, em que o gospel ele começa a ser indo para um lado, se expandindo de uma forma muito grande, e muitas pessoas não passaram por uma conversão real, por um novo nascimento, mas passaram a se tornar evangélicas, gospels, e a igreja vai se casando com o mundanismo, e essa é a realidade de Pérgamo. Essa é a realidade de Pérgamo. Constantino, ele estabelece, na sua época, o concílio de Nicéia, e nesse concílio ele resolve aperfeiçoar o cristianismo, ele resolve substituir a obra que Jesus está fazendo na sua igreja pela obra do homem. Então ele corta a igreja das raízes judaico-cristã, liga ela no paganismo, e a igreja começa a ser totalmente paganizada, vai perdendo toda a sua essência até você chegar em Tiatira, que é aquela igreja apóstata que virou as costas para o Senhor. Então esse é um contexto histórico. Dentro de um outro contexto, você pode também comparar as 7 igrejas, as 13 parábolas, as 7 parábolas de Mateus 13, as parábolas do reino. A primeira parábola sendo semelhante à parábola da primeira igreja de Éfeso, a segunda, e assim consequentemente. Então você também tem essas similaridades dentro da Bíblia. E o que nós queremos nos propor nesses dias com esse devocional é pensar algumas verdades que se caracterizam dessas igrejas com o nosso viver, com a nossa devoção diária. E os alertas que Deus nos traz, os elogios que Ele nos traz, os alertas que Ele nos traz e o remédio que Ele nos dá para que nós não venhamos nos perder na caminhada. Amém? Bom dia, Lúcia, bom dia, Luciene, bom dia, Gabi, bom dia, Luciene, bom dia, Rosinha, shalom a todos vocês. E aqui estamos de novo. Ontem faltamos pela manhã e fomos fazer o devocional só às 6 da tarde, às 7 da noite. Muitos de vocês não puderam estar presente, mas eu quero lhes instigar aqui. Assistam esse devocional de ontem à noite, porque faz muito sentido a gente estar acompanhando dentro dessa caminhada. Mateus, bom dia a todos. Amém. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua mão que está sobre nós, por toda a restauração, toda a cura, todo o renovo. Eu clamo nessa manhã para que a tua bênção esteja sobre a nossa nação, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Pai, desperta-nos para vivermos aquilo que é a nossa verdadeira chamada, para que nós possamos deixar que o evangelho que nos fez nascer de novo faça com que essa vida que já está no nosso espírito ela possa transbordar para o corpo, para a alma, para a nossa carne, e assim já não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nós. Sim, meu Deus, da mesma forma que que Ele entre em nós, que nós possamos entrar nele, possamos nessa perfeita unidade manifestar a glória de Deus na terra.
Obrigado por tudo, que o Teu Espírito nos revele, aquilo que está por trás da letra, que o Teu Espírito nos faça entender aquilo que nós ainda não compreendemos. E hoje, ó Deus, que possamos sair desse devocional com todos os diagnósticos e, acima de tudo, Pai, o antídoto, o tratamento, para vivermos de forma agradável diante de Ti, Senhor. Obrigado por cada irmão que já está presente, aqueles que ainda virão e aqueles que serão alcançados durante o dia, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Lírian, bom dia, Kátia, bom dia, Solange, bom dia a todos vocês que chegaram. Então hoje nós estamos entrando na terceira igreja. Então nossa série nessa semana são as 7 igrejas de Apocalipse, trazendo para nós um significado com a nossa própria vida, ou seja, identificando na vida de cada um de nós essas características e como Deus, como o Senhor Jesus, ele olha para tudo isso, como ele aponta, como ele julga e como ele trata tudo isso para que nós venhamos nos tornar o modelo da igreja do Senhor. Bom, primeiro que você precisa entender que quem está edificando igreja para si é o Senhor Jesus. É Ele que está edificando. Ele diz: eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então nós precisamos entender igreja dentro desse contexto, o corpo de Cristo. Nós precisamos entender igreja dentro desse contexto místico, não dentro desse contexto institucional, porque a maioria dos cristãos, infelizmente, foram tão impregnados com essa doutrina romanizada, quando a igreja ela se tornou uma instituição político-religiosa, e aí é onde nasce exatamente a igreja de Pérgamo, e a Pérgamo significa casamento, e o nosso tema hoje é cuidado com esse jugo desigual, cuidado com essa união desigual, cuidado com essa aliança desigual. Andarão 2 juntos se não tem concordância, então cuidado com isso. E desde então, muitos trouxeram uma ideia de igreja, uma instituição, um lugar, um local, uma coisa. A igreja virou uma coisa para muita gente e não uma pessoa. A igreja, a pessoa de Cristo manifestada em nós, o homem corporativo. Lembrando que Jesus diz que Ele está edificando em nós casa para Ele, e essa casa, quando ela vai crescendo e se juntando, ela se torna o santuário do Senhor, e ela vai finalizar se tornando uma cidade, que é a Nova Jerusalém. Então veja que tudo está ligado ao corpo e não apenas a uma coisa. Não é uma coisa, é algo vivo, e quem está edificando tudo isso é o Senhor. Por isso, Ele que se move no meio dos 7 candeeiros e tem nas mãos as 7 estrelas, ou seja, Ele que anda no meio das 7 igrejas e que tem nas mãos os seus líderes, os seus pastores, aqueles que ministram sobre a igreja. Então ele vê tudo, ele percebe tudo e ele pode falar. Então, dentro dessa ótica, daquele que nos vê, daquele que pode falar, daquele que nos conhece, o Senhor ele está trazendo algumas realidades para nós. Então ele diz: eu sei aonde você vive, eu sei o que você faz, eu sei quem você é. Então, repetindo, eu sei onde você vive, eu conheço a sua geografia, e não é porque eu estou olhando, é que eu estou em você. Então, quem está falando conosco, ele está em nós, Cristo em nós. Então ele está dizendo: eu sei onde você vive, eu sei quem é você, e eu sei o que você faz. Eu sei o que você faz, eu conheço tudo. Porém, eu quero lhe dizer qual é o modelo que eu estou trabalhando na sua vida, qual é o modelo que você deve viver. Então, esse Jesus, esse Cristo, esse ressuscitado, esse leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte,
aquele que triunfou sobre a morte, que é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que ele começou uma boa obra e ele não vai deixar no meio do caminho. Então ponha isso na sua mente. Aquele que começou a boa obra, desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, porque a Bíblia diz que o que nos salva é: pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e que se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, a minha salvação, a regeneração do meu espírito, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. É graça, é obra de Cristo em nós. Não é nós que fazemos essa obra, é Ele que faz essa obra. Porém, no momento em que eu nasci de novo e eu me tornei uma nova criação, e João diz que aquele que é nascido de Deus não peca, e isso começa a gerar muitas confusões nas mentes de muitos crentes, porque você diz: puxa vida, eu sou crente, mas ainda peco. Então, mas o que João está falando é que tem uma porção em você que não peca mais, o seu espírito que foi recriado. Porém, apesar do espírito estar pronto, a carne é fraca. E nós precisamos agora deixar que a vida que já está no espírito flua para a alma, flua para o corpo, flua para aquilo que nós somos, ou seja, o homem se tornou alma vivente. Então, a nossa pessoa, a pessoa do Alan, a pessoa da Eliana, a pessoa da Renata, da Meire, a pessoa de cada um de vocês, essa pessoa que nós somos precisa ser impregnado por essa vida de Cristo que já está em nós, por essa vida no Espírito que já está em nós. Por isso que Paulo, falando aos Coríntios, ele classifica, Ivane, três tipos de pessoas. O homem natural, que é aquele que não nasceu de novo, e ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas ele também descreve o crente carnal, ou seja, ele já não é um homem natural, é um crente, é um nascido de novo, mas que vive na carne. Por quê? Porque a vida que está no espírito não transbordou ainda para a alma, para a pessoa que ele é. E o crente espiritual, que é o crente maduro, que é aquele que amadureceu, e agora a vida que está no seu espírito já fluiu para todo o seu ser. Esse é o grande desafio. Por isso que estas 7 igrejas, elas mostram uma caminhada, uma evolução. Elas também vão mostrando que a vida cristã, ela é progressiva. A vida cristã é progressiva. Desde o nosso nascimento, a gente de repente pode perder algumas coisas e o Senhor vai nos trazendo de volta para o centro da sua vontade. Então, imagine tudo isso como as fases da sua própria vida cristã. Então, muitos crentes, muitos que estão aqui nessa nossa live, nesse nosso devocional dessa manhã, estão lutando, como o apóstolo Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E por que Paulo está dizendo isso? Porque ele diz: eu sou um conflito sobre 2 pernas. E, na verdade, todo crente é um conflito sobre 2 pernas. Por quê? Porque a vida de Cristo que está no seu espírito agora vai trabalhar para matar a vida do primeiro Adão, que ficou ali ainda introjetada na sua alma. O veneno da serpente que ficou na herança do primeiro Adão ainda está na sua alma, ainda está no seu ser. E você de um lado tem uma vida velha querendo fazer as coisas que você sempre fez, que nunca se importou, porque o homem natural peca, mas ele não tem conflitos, ele no máximo tem remorso. Agora, o crente, quando peca, ele tem um conflito. Por quê? Porque o Espírito Santo que está nele começa a convencê-lo de que essa não é a vida que ele deve viver. Então você percebe, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer, ou seja, há um desejo de fazer coisas boas, mas nos meus membros eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, ele está dizendo, eu tenho uma vontade e tenho uma prática.
E é exatamente a figura da igreja de Pérgamo. É uma igreja que tem vontade, que tem desejos, mas uma prática totalmente diferente. E o próprio Senhor Jesus está dizendo, eu estou vendo isso. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, se não me engano, ele diz que a palavra de Deus, ela é uma espada, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, capaz de penetrar no mais profundo da alma. Ela é capaz de discernir corpo, alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para revelar as intenções de todo o nosso coração. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus, ela revela muito mais do que aquilo que você vê, que você está visualizando. Ela revela as intenções do seu coração. A lei, ela trazia uma coisa. A lei dizia que tudo que fosse visto por 2 pessoas, o testemunho de 2 pessoas, atestavam a outra pessoa. Então, a lei dizia que se o homem for surpreendido em adultério, ele vai ser julgado como um adúltero. Porém, na graça, Jesus diz o seguinte, que se com o teu coração tu desejares uma pessoa que não é tua, só o desejar já é o adultério. Olha como é mais... As pessoas acham que a graça afrouxa, só que a graça, ela está relacionada com aquele que vê todas as coisas, com aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele diz, só a intenção do seu coração já mostra quem você é. Por quê? Porque ele é apto, a palavra é apta para revelar as intenções do nosso coração. Jesus, lá na lei, diz que se você matar um homem, você é um assassino. E o Senhor Jesus, na graça, diz que se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Olha que coisa. Veja como a graça, ela tem um crivo muito mais profundo. Por quê? Porque ela discerne, ela revela as intenções do seu coração. Uau! Então esse discurso de que a graça afrouxa o evangelho é um discurso furado. A verdade é que a graça de Deus, ela não afrouxa nada, ela nos leva para um entendimento muito maior. Por quê? Porque o que revela as nossas vidas está dentro de nós. Se na lei eu sou revelado pelo testemunho de 2 pessoas que estão lá fora, então tudo que eu fizer escondido, ninguém me julga. Então se eu roubar e ninguém me pegar, eu não sou um ladrão. Se eu adulterar e ninguém perceber, eu não sou adúltero. Só que isso é quem anda pela lei. Agora, quem anda na graça, só a intenção do seu coração já começa a ser julgada. Por quê? Porque o Senhor vê a intenção. Por quê? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, quem está falando conosco é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes na sua boca. A palavra que é apta para discernir as intenções mais profundas do seu e do meu coração. Então, nada passa desapercebido por ele. Então, quando Paulo diz que eu sou um conflito sobre 2 pernas, é por quê? Porque agora eu não ando mais pela lei, eu ando pela graça. E na graça, o Senhor, ele começa a revelar as intenções mais profundas do meu coração. Então, de repente, eu me pego querendo fazer algumas coisas e vejo nos meus membros outra vontade, fazendo diferente. Por outro lado, eu começo a não querer fazer aquilo que eu fazia e eu tenho uma força ainda nos meus membros que me leva a fazer. E aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí é onde nós temos o contexto da igreja de Pérgamo, porque o Senhor diz, eu sei onde vocês vivem, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês fazem, eu aborreço muitas coisas que vocês fazem, mas eu tenho um remédio para vocês. Então há um remédio de Deus para nós, há um remédio de Cristo para as nossas vidas. Eu sei onde você vive, e que onde você vive está o trono de Satanás. Então, você diz, mas onde é o trono de Satanás? O mundo jaz no maligno. Então, em João capítulo 17, o Senhor Jesus diz, eu não peço que os seus tire do mundo, Pai, mas que os livre do mal. Então, apesar do Senhor dizer que Ele sabe onde eu vivo,
ele fala: contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Mesmo diante de todas as perseguições, mesmo diante de todas as confusões, você tem permanecido fiel. No entanto, eu que conheço as intenções, agora ele começa a dizer: eu vejo quem é você, eu vejo que você é a minha igreja, que você é a minha igreja. Por quê? Porque eu estou em você, mas eu também tenho contra você algumas coisas, que você tem aí aqueles que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você, lutarei contra eles com a espada da minha boca, ou seja, a minha palavra. Eu virei com a minha palavra. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aqueles que a recebem. Uau, que coisa tremenda, queridos. A verdade é que a nossa disposição aqui não é se aprofundar, mas esse estudo das 7 cartas são lindos. Mas o que Deus me chamou aqui, e é desafiador para mim, é trazer o pensar de algumas situações para trazer para a nossa realidade o que Deus está olhando. Então a igreja de Pérgamo, e a palavra Pérgamo é casamento ou jugo desigual, tem muito a ver com a nossa caminhada. Por quê? Porque apesar do Senhor saber onde nós vivemos, Ele também está dizendo: vocês não precisam se associar com aqueles que praticam essas maldades. E não pensem vocês que as más companhias, elas não geram influência na sua vida. Não pensem vocês que aonde vocês se assentam, vocês não estão se nutrindo, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que você escuta, aonde você se detém, com quem você se relaciona, vai influenciar tremendamente a sua vida. E não pense, igreja querida, que você pode fazer julgo desigual com o mundo e isso não vai lhe afetar negativamente. Não pense você. Infelizmente, muitos filhos hoje estão enfraquecidos, estão totalmente fragilizados na fé, porque entraram em relacionamentos com julgos desiguais, entraram em relacionamentos que não deveriam ter entrado, começaram a se envolver com coisas que quebram a essência daquilo que está sendo formado em si. Muitos líderes começaram a se relacionar com pessoas ainda não maduras dentro da igreja. Isso é um jugo desigual. Você acha que jugo desigual é só com os incrédulos? Você pode ter um jugo desigual dentro da própria igreja. Então você precisa tomar cuidado, porque isso traz uma influência. E aí ele fala sobre duas situações terríveis. A doutrina de Balaão, que aconselhava exatamente isso. Aqui, o príncipe de Moabe influenciasse que as filhas deles, as filhas dos midianitas, dos moabitas, se relacionassem com os príncipes de Israel. Aquele jugo desigual trouxe o pecado de Baal-peor, que foi uma destruição. E ele diz, essa doutrina até hoje o diabo usa ela. E o diabo sempre vai fazer, sabe o quê? Ele vai tentar pegar príncipes, princesas, homens e mulheres que têm uma função dentro da igreja tremenda de trazer revelação, de serem modelos, e o inimigo vai mandar esses relacionamentos desiguais exatamente para lhes destruir, para lhes fragilizar. Um outro ensino aqui é o ensino dos nicolaítas, que estimula o pecado, porque a graça vai ficar muito mais poderosa. Então, quanto mais você peca, mais graça você vai ter. Isso não é certo. A graça,
ela é um favor imerecido, ela é um presente de Deus para a sua salvação, mas a santidade é o que nós fomos chamados para ser, porque aquele que agora está em Cristo é nova criação, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então que evolua essa vida de Cristo para você. Mas existe hoje, dentro das igrejas, essa ideia de que não tem problema, você pode fazer o que você tiver que fazer, volta depois que o Senhor vai te perdoar, está tudo bem. Essa é uma doutrina que Jesus diz, isso vai lhe levar à perdição, isso vai lhe levar a fraquejar, isso vai lhe levar a se tornar um menino na fé, uma criança na fé, que nunca vai avançar, e apesar de ser herdeiro de tudo, vive como escravo. Então, só para que você possa entender. Então, 3 coisas rapidamente eu quero chamar a atenção aqui nesse capítulo 2 do livro de Apocalipse, essa terceira igreja. Primeiro, a postura recomendada por Deus. Então, nós precisamos entender que Deus conhece as nossas obras, o nosso sofrimento, Ele conhece todo o nosso contexto. E Ele diz, eu sei onde você vive, mas que você permanece fiel. Qual é a postura nossa? Permanecer fiel. Permanecer fiel. Essa é a postura, independente aonde você trabalha, independente aonde você está, o Senhor diz, permaneça fiel à chamada. Quem é você? Você ainda é aquele que aonde chega você muda? Então permaneça fiel. Seja fiel independente do lugar onde você está, independente do lugar onde você trabalha. Então veja, você não precisa pedir para o Senhor dizendo, Senhor, me tira desse trabalho, me tira desse lugar, me tira disso. Não, Senhor, me ajuda a permanecer fiel, porque o Senhor disse, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você não tem que ter medo de viver nesse mundo, você tem que ter total medo, é que o mal entre em sua vida. Então, permaneça fiel, seja fiel, pague o preço pela sua santidade, pague o preço pelo seu testemunho, porque você foi chamado para refletir a glória de Deus. A igreja de Pérgamo, infelizmente, ela se tornou uma igreja que falava algo e vivia outra coisa. Então veja, essa igreja que tem uma pregação bonita, mas uma vida horrível, essa não é a igreja que o Senhor quer. Por quê? Porque você e eu fomos chamados para refletir Cristo. E quando eu reflito Cristo sem palavras. Eu não preciso nem falar para que alguém veja Cristo em mim. Essa é a chamada, por quê? Porque eu estou casada com Ele, eu estou casado, eu estou em união com Ele. Agora, que união pode haver entre Cristo e o mundo? Que união pode haver entre Cristo e os incrédulos? Então, o Senhor ele está dizendo, ei, eu conheço e eu quero que você continue desse jeito, porque apesar de eu saber onde você vive, eu quero que você permaneça fiel. Amém? Eu sei dos perigos que cercam vocês, eu sei das pressões que vocês estão sofrendo, mas nessa manhã eu vim aqui dizer para você que aquele que tem a espada afiada na sua boca, a palavra na sua boca, ele está dizendo, permaneçam fiéis. É possível, porque o testemunho de Cristo está dentro de você. É possível, porque a palavra que tudo sonda está em você. Então permaneçam fiéis. O Senhor está dizendo, ei, eu sei de tudo o que você habita, onde está o trono de Satanás. Então, não fique preocupado. Eu vivo num lugar de muitas pressões, de muitas guerras. O Senhor Jesus diz, eu sei, porque eu estou em você. E eu quero que você permaneça fiel. Sabe, queridos, o que Ele quer não é que a gente fique fugindo do mundo, mas é que nós perfumemos o mundo com o perfume de Cristo que está em nós. Ele quer que nós perfumemos o mundo com o perfume de Cristo que há em nós. Porém, também Ele traz aqui uma prática reprovável. E Ele diz, também eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. O que eu tenho contra ti? Que vocês deixaram entrar os ensinos de Balaão
e dos nicolaítas, que são os mesmos ensinos, que aconselha a mistura do santo com o profano. Não misture o santo com o profano. Não permita que o inimigo lhe convença que é possível misturar santo e profano, que é possível ter uma postura mundana e cristã ao mesmo tempo. Não permita isso. Não permita isso. O Senhor diz: cuidado com essas infiltrações. O que tem se infiltrado sorrateiramente na sua vida, nos seus conceitos. Cuidado com os conceitos mundanos. Cuidado com os conceitos que estão por aí, porque isso pode mudar para pior aquilo que você é. Cuidado com o que você tem trazido para dentro da sua vida, o que tem entrado dentro da vida da igreja. Porque todas as vezes que os nicolaítas e os adeptos à doutrina de Balaão influenciam, introjetam em nós os seus conceitos, quem sai perdendo somos nós. Então, cuidado, porque não dá para você viver deliberadamente no pecado, porque a graça vai se manifestar. Isso vai lhe colocar aprisionado como uma pessoa que não cresce, que não amadurece. Guarde isso que eu vou falar para você. O crente nascido de novo, ele não peca porque ele é pecador, ele peca porque é imaturo. Ele é imaturo porque aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. A imaturidade é que tem levado muitos a viverem no pecado. O crente maduro vence todas essas coisas. Então, nós não podemos fazer apologia ao pecado. Não podemos deixar. Romanos 6 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo para ele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Diga comigo nessa manhã: uma nova vida, uma novidade de vida. Então, vida cristã é uma novidade de vida. O que novidade de vida? A cada manhã algo novo. Eu não posso pensar em viver essa vida olhando para trás, voltando às mesmas práticas. Então, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo algum. Diga isso nessa manhã: de modo algum. Então veja, aquele que tem a palavra, a espada afiada, que ela tem o poder de penetrar lá no mais profundo, dividindo corpo, alma e espírito, juntas e medulas, e discernindo as intenções, porque o que nós precisamos entender é que o que nós caímos é que as intenções dos nossos corações, mais cedo ou mais tarde, vão se transformar numa prática. Então nós não podemos viver com uma pregação e com um testemunho totalmente diferente. Essa é a chamada. Pérgamo tinha um discurso muito lindo e uma vida muito feia. Ela deixou, ela tinha nome de igreja, mas ela se perdeu. Então, ela passou a viver como o mundo. Ela não nega o nome de Cristo. E veja, hoje, os evangélicos não negam. Eu sou evangélico, eu sou Cristo, eu sou de Cristo, mas vivem como se fosse do mundo. Nós não podemos mais aceitar isso. Você não pode aceitar isso, porque não é o que você fala que transforma o mundo onde você está, é o que você vive. É o que você vive. O que transforma a sua família não é o blá blá blá, é o seu testemunho. O que transforma o seu ambiente não é o que você fala demais, não são os seus linguajares, não são aqueles chavões cristãos que a gente usa: oh glória, está amarrado, eu creio, amém. Isso, não é isso. Não são esses palavreados. O que muda é o testemunho, porque o testemunho fala de Cristo, Cristo vivendo em nós, Cristo se manifestando, e aonde Cristo entra, tudo tem que mudar. Eu vou falar mais uma vez: aonde Cristo entrar, tudo vai mudar, tudo vai mudar. É Ele, e essa é a grande chamada.
Essa é a grande chamada. A graça é a porta que se abre para uma nova vida. Para uma nova vida. Uau, que coisa tremenda é esse transformar de glória em glória. Por quê? Porque aquele que está em mim e aquele que está falando comigo, ele tem a espada afiada, a palavra. E ele está dizendo o seguinte: sabe como que eu vou guerrear contra você? Com a minha palavra, a minha espada. A minha palavra, porque na minha palavra tudo vai ficar muito claro, não tem mimimi, não tem justificativa. O que é certo, o que é errado. Acabou. Então ele está dizendo, eu vou trazer hoje a palavra. Por quê? Porque a doutrina de Cristo, ela traz sobre nós pureza. Mas essas supostas doutrinas que estão infiltradas na igreja, elas vão ser totalmente dissipadas quando a palavra ela chega e ela revela todas as coisas. Que nessa manhã a espada de dois gumes ela possa trazer para a vida de cada um de vocês, cada um de nós, esse discernimento das intenções mais profundas do nosso coração e nos mostrar como estamos vivendo e mostrar que não se sustenta certas doutrinas que nós estamos vivendo. Não se sustenta aquilo que você foi lá na internet, pegou e você está começando a viver por uma verdade que é uma mentira. Essas mentiras disfarçadas de verdade não suportam a palavra, a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, querido? E agora qual é o remédio? O remédio para tudo isso, que essa promessa, ele está dizendo, eu vou lhes dar o maná escondido. Então, a primeira coisa que ele está dizendo é arrependa-se. Mude. Essa palavra aqui passa por uma metanoia. Esse arrependimento, ele só é possível quando eu morro, porque rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, Romanos 12:1, por sacrifício. Ou seja, a renúncia é um sacrifício. Renunciar às minhas vontades é um sacrifício. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ou seja, essa espada de dois gumes precisa ser acolhida no nosso coração com mansidão, porque ela é apta para salvar as vossas almas. Sabe o que salva a minha alma? O que salva a minha alma é a palavra, é a espada de dois gumes, é ela que discerne o mais profundo. E quando eu recebo a palavra com mansidão, porque muitos quando a palavra vem, se rebelam, não, eu não aceito, eu não concordo, e não tem nada a ver com o que você concorda, querido, a verdade vai além daquilo que você concorda ou não. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Independente de você concordar ou não, a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele está dizendo, a minha palavra não muda, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai mudar, não vai passar. Então, quando você acolhe a palavra de Deus, quando você acolhe com mansidão a palavra implantada, porque a palavra ela vem e ela confronta aquilo que eu sou. Ela confronta o que eu sou. E ele diz, arrependa-se, senão eu vou lutar contra você com a espada da minha boca. Arrependa-se, senão eu vou lutar contra você com a minha palavra. E a minha palavra, ela vai mostrar quem você é. Então, se nós não mudarmos essa mesma espada, essa mesma palavra que sai da boca do Senhor, que ela sai para salvar, ela vem em breve para lutar contra nós, para arrebentar com o pecado, para tirar esse pecado, para queimar nossas vidas. Então, deixe a palavra de Deus, acolha com mansidão essa palavra no seu coração. E aí ele diz, eu vou satisfazer vocês com o maná do céu. Uau! Ao vencedor, aquele que permitir que a minha palavra lhe liberte, que a minha palavra lhe cure, lhe salve, eu vou dar para ele uma nova identidade, uma identidade com privilégio. Eu vou dar do maná que vem do céu, maná escondido. Sabe o que é o maná escondido? A palavra de Deus diz que quando o maná caía no deserto,
ele durava só um dia, no final do dia ele apodrecia, não tinha como guardar maná. Mas o Senhor mandou Moisés pegar um pouco de maná, colocar numa tigela de ouro e deixar dentro da arca. E aquele maná nunca mais se estragou. O maná escondido, ele refere exatamente essa essência. Ele refere-se à palavra, ao alimento, à nutrição de Deus para nós. Só que ele está dizendo, eu vou dar para esse maná escondido apenas para aqueles que vencerem. Olha que coisa tremenda. Você vai se nutrir de algo que não se estraga, de algo que é eterno. Há uma promessa de Deus para você que vence, para você que deixa a palavra lhe curar, lhe salvar. Você vai comer do meu maná. Segunda coisa, eu vou mudar a sua identidade. Eu vou também lhe dar uma pedra branca com um novo nome. É lá em Filipenses 2 diz, Jesus, ele recebeu um nome que ele conquistou, não foi o nome de batismo. O nome dele foi um nome que Deus lhe deu porque ele se tornou vencedor. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome que está sobre todo nome. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou dar para você, vencedor, para a igreja vencedora, um nome que está sobre todo nome, como eu dei o nome para o meu filho, um nome que está numa pedrinha branca, um nome escrito que apenas aquele que recebe vai conhecer. Tem um nome separado para você, tem uma identidade separada para você, uma identidade para aqueles que são vencedores, uma identidade que céus e terra vão ter que sujeitar, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que toda língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Quando Deus lhe dá uma identidade nova, céu e inferno, tudo tem que se dobrar, a terra tem que se dobrar, é uma identidade nova. Em Cristo nós somos perdoados, a pedrinha branca. Em Cristo nós construímos uma nova identidade, um novo nome. Em Cristo nós recebemos privilégios exclusivos, conhecidos apenas por aquele que recebe. Em Cristo é possível haver essa mudança, e hoje pela manhã eu quero dizer para você que em Cristo o Senhor vai lhe dar um novo nome, Ele vai lhe perdoar. A pedrinha branca, limpa, fala desse perdão. Quantos aqui querem receber esse perdão de Jesus? Quantos aqui podem entender que apesar do que você esteja vivendo ou viveu, é possível que você acolha essa palavra hoje e diga, Senhor, eu quero essa pedra branca, eu quero viver esse novo tempo, eu quero essa nova identidade, esse novo nome, não aquilo que eu fico falando, não o meu blá blá blá, eu quero esse nome que o Senhor me marca, que o Senhor mesmo é quem marca a minha vida, porque o Senhor é quem aprova, o Senhor nada passa desapercebido. Eu quero, Senhor, esse novo nome, e eu quero essa nova identidade e esses novos privilégios. Uau, olha que coisa tremenda. E eu quero concluir. Pérgamo fraquejou por crer em Cristo, mas não se alimentar de Cristo. Olhe para mim. O fato de você crer em Cristo, mas não se alimentar dele, vai lhe levar a fraquejar. Vai lhe levar a negociar o Evangelho. Nós temos que nos nutrir dele, comer do maná escondido. Nós precisamos isso, Marisa. Esse novo nome vem para aqueles que se nutrem dele. E é nutrindo dele que eu vou crescer, que eu vou amadurecer. Então Pérgamo fraquejou por crer em Cristo, mas não viver a palavra, não acolher com mansidão a palavra nele implantada. Pérgamo fraquejou por crer em Cristo, mas não se vê com as lentes de Cristo, não ter a identidade dele. Esse é o seu caso. Como que você vive? Então hoje o Senhor nos chama para que nós possamos manifestar o fruto do Espírito e não as obras da carne. Se você deixar que a obra da palavra, agora a obra de Cristo salvou o seu espírito, deixe que a obra da palavra salve a sua alma. E Ele vai lhe dar uma pedrinha branca, ou seja, vai lhe perdoar. Ele vai lhe dar um novo nome, uma nova identidade. Ele vai lhe dar também uma instrução nova.
Você vai viver instruído como maduros, como crente maduro, como gente madura, gente espiritual. E Ele vai lhe fazer comer do maná escondido da própria vida dele. Jesus diz, aquele que não se alimentar de mim, ele não pode viver. Aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Venha se nutrir dele, venha comer dele. Domingo agora nós temos ceia, 10 da manhã e às 17h30. O que é sentar na mesa? É comer dele. Porque fora de Cristo não tem arrependimento. Fora dele não há arrependimento. Nós precisamos nos alimentar dele para passar por essa metanoia, por essa mudança, por essa transformação. E o convite dele é, vinde a mim, venham. E eu termino hoje declarando que quem está em Cristo deve ser e viver como uma nova criatura. Não fraqueje, como Pérgamo fraquejou. Você está em Cristo, viva como uma nova criatura. Viva como uma nova criatura. Porque no seu espírito você já é uma nova criação. Mas na sua pessoa, você precisa viver esse mesmo testemunho. Pai querido, eu quero te louvar por essa manhã. Eu quero te glorificar pela tua palavra. Essa espada afiada de 2 gumes. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos nutrir do maná escondido. Nós queremos, ó Deus, ser transformados pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, dizer sim, Pai. Sim, sim para o Senhor. Não queremos mais ficar um cristão de blá, blá, blá com um testemunho ruim. Queremos testemunhar Cristo. Queremos sim, meu Deus, essa pedrinha branca, o teu perdão. Queremos essa nova palavra. Queremos comer do maná escondido e queremos essa nova identidade. Esse novo nome. Eu abençoo meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quantos foram abençoados? Olha, queridos, é um desafio fazer desse momento apenas um devocional, porque a tendência, e a gente quer sempre ali se aprofundar, mas não é essa a proposta que o Senhor nos trouxe. Mas eu quero que aquilo que foi pontuado hoje e que identificou na sua vida, que você possa com o coração quebrantado dizer, Senhor, eu não vou viver como Pérgamo. Eu não vou viver casado no jugo desigual. Eu não vou ter comunhão com as coisas desse mundo, porque comunhão pode haver entre Cristo e os incrédulos, entre o mundo e a igreja. Não, Senhor, eu não posso achar que eu me satisfazer em viver com uma vida de blá, 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 sem testemunho nenhum. Eu não quero mais isso. Eu quero comer do teu maná escondido. Eu quero viver essas mudanças. E sim, Senhor, hoje a tua espada guerreou contra mim e me mostrou quem eu sou. Mas acima de tudo, quem eu posso ser em Cristo Jesus. Eu quero me alimentar de ti. Eu quero essa nova identidade. Beijo no coração de vocês. Beijo na vida de vocês. Amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui falando da igreja de Tiatira e vamos terminar essa semana falando de Filadélfia. Filadélfia é o modelo daquilo que Deus quer ver em você e em mim. Deus os abençoe.